Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de hoje com esporte radical. Professor Nitin, aula de educação física. Beleza? Nós estamos juntos. Vamos começar, pessoal, já com uma pergunta para vocês responderem e mandar para nós no nosso grupo uma foto, né? Então, vamos iniciar com organize suas ideias e responder o próximo slide e me enviar uma foto no nosso grupo de WhatsApp, beleza? Então, já vou começar com perguntas para que nós começamos a nossa videoaula com tudo, hein? Então, vamos lá. Espero que vocês estejam com a apostila de vocês. Organize as nossas ideias. Eu vou ler para vocês a pergunta e vou tentar passar, mas não vou responder para vocês. Vocês acham que eu ia responder a pergunta, né? Não, vou só ler ela para vocês e vocês vão responder e mandar uma foto para nós, beleza? Embora tenha alguma semelhança com o handball, como o uso da bola e das mãos e a composição dos jogadores em equipes, o chukeball não pode ser considerado um esporte de invasão, pois tanto o quadro de remissão quanto o campo não são distribuídos entre as equipes. Com base nos dados apresentados no quadro e depois de conversar com seus colegas e com o professor, elenque as principais características do chukeball e indique como ele pode ser classificado. Então aqui, pessoal, essa última parte aqui, o que eu estou passando para vocês aqui é como se nós estivéssemos conversando presencial, tá? Então o que eu vou querer de vocês nessas questões aqui é que vocês indiquem como ele pode ser classificado, tá certo? Então, lá embaixo, no finalzinho da questão, está escrito quais são as características do chukeball e quais são as possíveis classificações do chukeball. Então, um esporte de marca, aqui está explicando o que é o esporte de marca, certo? Então, o esporte de marca, o objetivo é superar o adversário por meio de melhores resultados, que são medidos em segundos, metros ou quilos. Exemplo, o atletismo, né? E esses são os esportes de marca, e ele deu um exemplo aqui, o autor deu um exemplo para nós do atletismo. Um esporte técnico combinatório. O objetivo é realizar um movimento com qualidade definida, segundo padrões técnicos combinatórios. Exemplo, ginástica rítmica. Aqui, combinatórios é um esporte que as técnicas combinem com as habilidades que você vai passar, com vários exercícios combinados, né? E ele deu um exemplo da ginástica rítmica. Para vocês entenderem melhor, vocês têm que lembrar da aula de ginástica rítmica, certo? E vocês têm, se vocês não entenderem melhor, vocês podem assistir um vídeo na internet de ginástica rítmica e vocês vão entender quais são as combinações dos exercícios. Então, por isso, técnico e combinatórios, tá certo? Esporte de precisão. O objetivo é aproximar um objeto de outro ou atingir um alvo com precisão, por meio de uma ação de lançamento, arremesso ou tiro. Exemplo, a bocha. Ele deu um exemplo da bocha, né? E eu vou dar um outro exemplo mais fácil aqui para vocês entenderem. Então tem a bocha, tem o tiro ao alvo, né? E tem também o boliche também. Um exemplo, vocês podem aí, bocha, tiro ao alvo e o boliche, tá? Também são exemplos para vocês aí entender quais são as características. Aqui vocês têm que entender esse quadro para vocês responderem embaixo, certo? Esporte de combate. O autor está explicando para vocês aqui o que é um esporte de combate e de lutas. O objetivo é vencer o adversário utilizando técnicas de desequilíbrio, imobilização ou exclusão. Exemplo, judô. Outro exemplo que eu vou dar para vocês é o sumô.
você tem que excluir ele do centro lá, que é o dojo, onde que eles fazem a luta. É mais um exemplo além do judô. Esporte de campo e de taco. O objetivo é rebater a bola lançada pelo adversário, percorrendo a distância demarcada e com isso marcar pontos. Exemplo tem o beisebol, mas pouco praticado no Brasil. No nosso, na minha realidade, na minha época de infância, eu vou citar o bet, o jogo de bet. Também é um jogo de precisão, de rebater, tá certo? De taco e de campo, aliás, não é de precisão não, de taco e de campo, tá certo? Desculpa aí. E também tem o polo, que é praticado em cima de um cavalo, e também você tem que usar taco para rebater a bolinha. E o último tópico aqui é o esporte de rede e de parede. O objetivo é impossibilitar ou dificultar a devolução da bola pelo adversário, lançando-a em locais vazios da quadra. Exemplo, o voleibol, mas também tem o handball, também tem o tênis, que é um esporte de rede, e você sempre vai jogar para dificultar o adversário devolver. E aí eu pergunto para vocês, dentro desses exemplos, quais são as características do Chuckball? Dentro dessas explicações, quais são as possíveis classificações do Chuckball? Preenche, responda e tire uma foto e nos envie pelo nosso grupo do WhatsApp. Essa questão está na página 12 da apostila de vocês. Vamos às atividades aqui só falando para vocês os conhecimentos de vocês aí para o convívio de vocês. Para encerrar a vivência do Chuckball, chegou a hora de participar de um festival. Neste evento poderá colocar em prática tudo o que aprendeu sobre esse esporte. Então, pessoal, aqui as atividades seria se nós estivéssemos aqui na presencial aqui na escola, que nós iríamos fazer um festival e esse festival seria incluído na gincana, que aqui no nosso Você em Ação eles falam evento comunitário. Evento comunitário que é a participação de todas as salas, de todas as idades, de todas as faixas etárias e de todos os níveis escolares, para que nós poderíamos realizar uma gincana. A gincana que o autor ele está globalizando como um evento comunitário, porque a gincana ela é um evento comunitário, mas esse nome eles estão mudando, estão tentando implantar a parte comunitária no lugar de gincana. Por que comunitária? Porque todos integrantes da escola, todos os participantes da escola, todos os alunos, funcionários, professores, todos eles têm por obrigação fazer parte dessa integração e a participação de todos, para que tudo possa ocorrer dentro daquilo que foi programado. Porque aí são separadas umas equipes, essas equipes vão ter funções diferentes para a realização deste evento comunitário, que na realidade seria a nossa gincana ou interclasse. Então vai ter uma pessoa líder em cada grupo, dependendo de quantos grupos forem formados, e aí tem uns objetivos traçados pela organização para que essas pessoas levem ao conhecimento do grupo a importância da participação de todos. Com isso tem arrecadação de alimentos, tem arrecadação de dinheiro, tem a participação nas provas, tem as provas surpresa, tem as provas que o professor tem que participar, tem as provas que a parte da pessoal dos profissionais tem que participar. Então tem que usar praticamente todas as dependências da escola para que aconteça um evento com o qual todos possam fazer parte e vivenciar da melhor forma possível, Então, pessoal, o Chuckball é um esporte importantíssimo
no meio comunitário, desculpa, no evento comunitário, né? Mas é um esporte pouco conhecido no Brasil, pouco disputado e pouco divulgado. Então, por isso que eles falam, aqui na Você em Ação, da gente, se tiver a gincana, a gente colocar essa modalidade também, inserir essa modalidade de forma de vivência, né? Para que todos possam conhecer um pouco mais o Chuckball, tá certo? Então, pessoal, é isso aí, vamos lá, porque nós precisamos continuar para vocês. Agora, hoje, essa videoaula tem muitas questões para vocês responderem, tá certo? Nós começamos com questões, com uma questão, e vamos agora falar outras questões para vocês aí, 8 questões para vocês responderem e nos enviar também a foto dessas questões respondidas no nosso grupo de WhatsApp, beleza? Então vamos lá. Primeira questão: os esportes podem sofrer tanto variações superficiais quanto estruturais. Na alteração de um esporte, o que define é o nível de variação. Por exemplo, pensa num esporte e escreve aí para mim o esporte que você pensou. Vamos supor, eu vou falar aqui só para dar um exemplo. Eu penso em determinado esporte e anoto quais são as variações que eu posso fazer neste esporte. O que eu poderia mudar nesse esporte? O que eu poderia alterar nesse esporte, ou para ele ficar melhor, ou para ele ficar mais fácil de se jogar no esporte que eu estou pensando, tá certo? Por exemplo, você pensa no ciclismo, aí você pensa nas alterações que você pode mudar para que esse esporte fique mais prazeroso e mais divertido. Questões 2. Se eu for falar mais, eu vou dar a resposta para vocês, né? Questão número 2. Quais são os fundamentos do handball? Isso aí, pessoal, não posso nem comentar, que senão eu vou falando tudo para vocês, certo? Então vocês precisam, se vocês entenderam o que é handball, se vocês não entenderam, imagine você jogando ou vivenciando o handball. Quais são os fundamentos do handball? Preencha aí, tira a foto e nos mande, tá certo? Nos envie, por favor. Questão número 3. De que forma é permitido conduzir a bola durante uma partida de handball? Olha só, pessoal, questões facílimas. 7º ano são questões muito fáceis, hein? E vocês vivenciaram aí no 6º ano as atividades de handball. Então, é só, se não sabe, pega a apostila de vocês, dá uma olhadinha lá nos fundamentos, que vocês vão ver quais são a forma permitida para conduzir a bola durante a partida. Questão número 4. Quais são, em sua opinião, as principais diferenças entre o handball de areia e o de quadra? São 2 handball. O handball jogado na praia, na areia, ou eles montam uma quadra de areia para jogar o handball, e o de quadra. De quadra é na quadra normal. Quais são as diferenças que vocês acham, ou que são as diferenças concretas que existe nesta modalidade praticadas em lugares diferentes? 5. Ao ser criado, o Chuckball atendeu a uma necessidade principal. Qual era essa necessidade? Essa eu não posso nem comentar, porque eu falei essa necessidade, qual era o porquê que foi inventado o Chuckball. Então vocês vão escrever para mim aí qual era essa necessidade de ser criado o Chuckball. Questão número 6. Quais são as diferenças entre o Chuckball e o handball? Pessoal, essa daí a resposta está na pergunta. É só vocês pensarem, tá? Na pergunta aí quase está a resposta de vocês aí, beleza? Questão número 7. Como se estrutura a defesa no Chuckball? Pessoal, só prestar atenção que é muito fácil essas 8 questões aí, hein? Muito fácil. O Chuckball é chamado de esporte da paz. Por que você acha que ele recebeu esse nome? Beleza? Então, pessoal,
não esqueçam de nos enviar essas questões preenchidas no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho ao porquinho. Eu virando parmeirense. Vamos falar um pouquinho dos esportes radicais urbanos que se encontra na página 14 de vocês, beleza? Esportes urbanos e radicais é identificar a criatividade como elemento presente na criação das práticas corporais e como uma habilidade a ser desenvolvida. A habilidade a ser desenvolvida é em relação que o skate você tem que ter uma habilidade para equilibrar em cima da pranchinha, porque eles são 4 rodinhas, né? E não é fácil equilibrar, então você tem que ter uma prática, praticar bastante para que você consiga fazer essas habilidades, desenvolver essas habilidades, né? Pessoal, não sei se vocês estão ouvindo aí, nós estamos gravando aqui, mas está passando um avião aqui, tá? E deve sair um sonzinho aí diferente, mas faz parte. Tópico número 2, o segundo tópico aqui é compreender a origem das práticas corporais, reconhecendo como forma de expressão. Então, os skatistas eles usavam o skate como uma forma de liberdade, né? Então, a expressão deles era a liberdade. Identificar a multiplicidade de práticas discutindo preconceitos e estereotipos. Os preconceitos e estereotipos que existem é que o skate ele é muito visto como um esporte, assim, hoje não, né, que mudou bastante, mas a maioria dos skatistas nas outras épocas eles eram vistos como baderneiro, que eram consumidores de droga. Então ele ficou meio assim no começo muito esse preconceito muito grande em cima dos skatistas. Mas hoje ainda tem alguns que ainda vê dessa forma, mas a maioria hoje já mudou e é um esporte muito praticado em várias cidades, né? Inclusive aqui no nosso município tem uma pista de skatista, né? Então mudou bastante esse preconceito com os skatistas. Outro tópico aqui é identificar os esportes radicais urbanos como práticas que buscam resignificação dos espaços públicos como os espaços democráticos. É o espaço que eu falei para vocês, que se encontra lá no Pedro Chediak, né, um bairro aqui do nosso município, e tem essa pista lá que pelo menos agora esses dias eu passei lá, está bem cuidada, tem bastante gente praticando skate lá, então está tendo mais esses espaços públicos aí à disposição dos nossos jovens aí que gosta de praticar o skate. Identificar o uso da bicicleta como meio de transporte, lazer e esporte. Experimentar hoje, né, só falando para vocês um pouquinho desse tópico, hoje se vê muito o uso da bicicleta, né? As pessoas aí finais de semana, ou tem gente que até pratica como esporte aí para competições, outros para lazer, outros para conhecer melhor a região, outros usam para transporte, que é o meu caso, né? A minha bicicleta não tem marcha, mas ela serve muito para me transportar da minha casa aqui para a escola, da escola para minha casa e assim sucessivamente. Cada um tem sua bicicleta por alguma utilidade para transporte, lazer e esporte, né? Experimentar e fluir os esportes radicais urbanos, skate e bike, né? Que tem as partes radicais também da bicicleta. Muitos andam com uma roda só, tem uns que conseguem empinar a parte de trás da bicicleta, freando e ficando equilibrando na parte dianteira da bicicleta. Skate, fazer várias manobras, né, com skate. Então experimentar as partes radicais aí, que são essas partes de malabarismo, de apresentação. Identificar os riscos, né, envolvidos na realização de esportes radicais. Os riscos, uma rodinha pode travar, você pode vir a ter uma lesão grave. A rodinha do skate, né, que elas são 4 e elas têm um rolamento. Vocês sabem que às vezes é muito difícil, mas às vezes pode acontecer de travar, de acontecer alguma lesão ou alguma queda. A bicicleta a mesma coisa, pode furar um pneu, pode quebrar o eixo, pode quebrar o guidão.
Então, são vários cuidados que precisa ter para a segurança, né, dos riscos envolvidos na realização desses esportes, né? Na hora da manobra, você pode acontecer de quebrar um pedal, coisa assim, né? Então, é você fazer as suas manobras, suas partes radicais, suas práticas radicais, mas com prevenção, para que não venha acontecer acidentes graves ou até acidentes simples com vocês aí na hora da prática do esporte. Identificar as características e os tipos de práticas do esporte radicais, planejar e empregar estratégia para a resolução dos desafios vivenciados nas atividades. Esses desafios vocês precisam ter uma coerência ou uma noção daquilo que vocês vão fazer e ter também um planejamento para que você possa realizar essas vivências, esses desafios e evitar algum acidente, né? Então isso tudo precisa ser bem treinado. E não vai chegar, nunca montou numa bike, já vai querer andar com uma roda só, ou nunca montou no skate, já vai querer saltar com ele. Então tem que ser tudo gradativamente, degrau a degrau. Vivenciar as atividades reconhecendo ou respeitando as características físicas próprias e as dos seus colegas, sem discriminação de qualquer tipo. Então aqui você tem que saber a sua condição. E também você tem que fazer, além de você conhecer a sua condição dentro daquele esporte, você tem que respeitar a condição do seu amigo ou do seu concorrente, porque talvez você tenha uma habilidade melhor e o seu amigo não tem. Ele não vai conseguir fazer o que você faz. Ele pode até conseguir após algum treinamento, mas naquele momento você mostrou para ele, ó, eu faço isso, você consegue fazer? Ele pode até tentar fazer, mas dificilmente ele vai conseguir fazer, porque é o momento que você está passando para ele, certo? Vivenciar os esportes radicais urbanos, buscando coletivamente soluções para os desafios. Coletivamente é você montar um grupo e falar, vamos fazer tal manobra, tal desafio, e esse grupo está inserido nessa vivência de fazer aquelas acrobacias que o grupo propôs, né, coletivamente. Coletivamente é um conjunto de pessoas tentando fazer alguns desafios. Penúltimo item aqui é propor e produzir alternativa para a experimentação das práticas corporais não disponível na comunidade. Não disponível na comunidade seria não disponível no evento, né, que nós queríamos fazer na nossa escola, que se nós tivéssemos presencial. Então, isso que precisa ser entendido, que tudo que você vai fazer tem que ter um planejamento, tem que ter alternativas, tem que ter o cuidado com a segurança para que não venha acontecer um acidente, tá? O último tópico é construir coletivamente procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos. Então, pessoal, por exemplo, numa pista dessa que existe no nosso município, você chega lá sem saber nada, você não vai querer fazer igual todo mundo está fazendo. Você começa aprendendo a equilibrar em cima da pranchinha e depois você começa a fazer algumas manobras pequenas para você chegar na mais complexa, na manobra mais complexa que você vai tentar fazer. Tudo isso é prática, treino. Bicicleta, que você tiver o hábito de andar de bicicleta, você também tem que ter cuidado, né, com o trânsito enorme de automóveis, então você tem que ter o maior cuidado. Se você faz, por exemplo, se você anda de mountain bike, nas fazendas, tem que tomar cuidado também com os caminhões de cana, que puxam cana nas fazendas, né, porque não tem sinalização e aí pode acontecer algum acidente. Então tomar esses cuidados possa ser realizada. Aqui tem alguns exemplos do skate, né? O autor diz: neste capítulo vamos estudar dois esportes radicais urbanos, o skate e a bike, né? Para compreender as características de cada um deles e a relação que estabelecem com a criatividade, é preciso conhecer o conceito de esporte radicais urbanos. Conhecendo os esportes radicais. Os esportes radicais são atividades realizadas em ambientes desafiadores e têm como objetivo explorar a capacidade corporal para a superação de desafios. São também conhecidos como práticas corporais de aventura ou esportes alternativos. As práticas corporais de aventuras
podem ser classificadas de diversas formas, entre elas em função do ambiente no qual são realizados. Esporte de aventura, ele é realizado na natureza. São atividades que exploram o ambiente físico, porém com risco controlados. Risco quer dizer segurança, com a segurança controlada. São exemplos as corridas de mountain bike e rapel, a tirolesa e o arborismo. Já os esportes radicais urbanos exploram os espaços públicos das cidades em busca de novas possibilidades de interação. São exemplos de práticas corporais urbanas e aventura como o parkour, a patinação, o skate e a bike. Como nem sempre será possível reproduzir essas práticas nos espaços escolar, é importante compreender de que forma elas podem ser praticadas nas aulas de educação física e como as vivências realizadas na escola podem ser um incentivo para a realização das práticas de aventura nos espaços. Então, pessoal, vamos lá então. Aqui na nossa página 15 tem também, se vocês têm aí no celular de vocês o aplicativo QR Code, vocês podem colocar aí que vocês vão ver coisas interessantíssimas nesse QR Code aí, nesse aplicativo. Se vocês não têm, procurem abaixar, que é muito interessante. Hoje na televisão, em todos os lugares aí no meio social, está aparecendo sempre o QR Code. Você posiciona seu celular nesse aplicativo que vocês vão ver coisas interessantíssimas para que vocês possam entender melhor mais o nosso conteúdo aí que a gente está passando para vocês, beleza? Então aqui a prática de arborismo está aqui ao lado. Vocês percebem que a menina, parece que é uma menina, não importa o sexo, ela está com cinto segurando nas cordas, mas mesmo assim está com cinto de segurança colocado na cintura dela aí, né? Então para isso é a proteção, porque arborismo você vai estar uma altura considerável acima do solo. Então se você porventura venha a escorregar, você acaba sendo protegido aí por este material aí de proteção. O skate, né, não tem tanta proteção, mas pode usar o capacete, pode usar o cotoveleira, que vai no cotovelo, e também joelheira, que vai no joelho, né? Sou engraçado mesmo, né? Se é joelheira, é no joelho, né? Mas é isso aí, tá? Mas mesmo assim acontece queda considerável. Agora já no arborismo precisa do cinto ou da corda de segurança na cintura, porque se cair de uma altura no arborismo, às vezes pode ser fatal, né? Então tem que se cuidar. História do skate. Práticas semelhantes do skate vem sendo realizada desde o início do século XX. Contudo, a expansão do skate como prática corporal ocorreu somente no final da década de 1950, quando os surfistas estadunidenses começaram a imitar, fora da água, as manobras do surf, utilizando pranchas de madeiras com rodas, no período em que não havia ondas no litoral da Califórnia. O primeiro skate comercializado foi o Harley Davidson, em 1959. Contudo, em função dos acidentes que ocorriam por conta das rodinhas fabricadas com ferro, houve uma pequena pausa no desenvolvimento do esporte. Na década de 1960, a prática voltou à cena quando os skatistas e surfistas, utilizando a criatividade em um período da década da seca nos Estados Unidos, passaram a usar piscinas vazias como pistas, uma vez que as curvas e os ângulos desse espaço imitavam as ondas do mar. Com o crescimento do número de praticantes ao longo da década de 1970, outros lugares começaram a ser explorados para o skate. Foi quando surgiram o skate park, pistas construídas exclusivamente para esse fim. O nome skate originou-se da palavra skateboard, que significa patins sobre uma prancha. Com o passar do tempo e devido à popularização da prática, a palavra skate passou a definir tanto a prática quanto o equipamento utilizado para realizá-la. Da mesma forma, a palavra bike refere-se aqui tanto ao objeto utilizado
quanto às práticas corporais com bicicleta. Certo, pessoal? Então aqui, ó, ao lado vocês vê na página 16 uma galerinha aí andando de skate, tá? Então vamos lá. A criatividade sempre acompanhou os skatistas, né? Criatividade nas manobras, criatividade de fazer salto, de fazer algumas acrobacias bem legal, né? Então, na década de 1980, deixa eu ler o texto inteiro para vocês. A criatividade sempre acompanhou esse esporte. Skatistas passam a fazer suas próprias pistas em espaços públicos, como praças e ruas, buscando ampliar a prática e fugir das pistas particulares. Na década de 1980 manteve sua relação com a cultura, jovem ligando-se ao movimento punk e depois o hip hop. Por esses serem movimentos caracterizados como representantes da rebeldia juvenil, a prática do skate era visto com um olhar carregado de preconceito. Lembra que eu comentei com vocês no slide anterior, né, sobre o preconceito, que era visto como marginal, tal, e então aqui o autor já está dizendo para nós que ele era carregado com um olhar de preconceito. Aí veio a profissionalização do skatista, que teve início na década de 1990, com a divulgação de grandes eventos voltados aos esportes radicais urbanos e de aventura. Em 2004 foi fundada a International Skateboarding Federation, entidade que passou a organizar o esporte. O skate chegou ao Brasil na década de 1960 e a primeira pista foi construída em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em 1976. Entre os altos e baixos do esporte no país, um fato curioso merece destaque. Em 1988, o prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, proibiu a prática de skate no Parque do Ibirapuera, local de grande concentração de skatistas. Após protestos dos praticantes do esporte, o prefeito estendeu a proibição da prática para toda a cidade. A resistência dos skatistas, os bons resultados conquistados em competições internacionais por atletas como Lincoln Welda, Bob Boarquist, bem como os esforços para retirar do esporte uma imagem desfavorável, fizeram com que os anos de 1995 fosse institucionalizado o Dia do Skate, 3 de agosto, na cidade de São Paulo. Em 1999 foi criada a Confederação Brasileira de Skate, que passou a organizar os esportes no país. Mesmo com o fortalecimento do esporte, a relação skate com a cultura urbana ainda é incompreensível. Aqui a profissionalização teve início em 1990, né, como a gente já falou para vocês, e com isso, depois foi fundada em 2004 a International Federation, né, e o skate chega ao Brasil. Aí aqui está falando o mesmo tema que a gente passou para vocês anteriormente, certo? Então aqui é só para vocês relembrar. O skate ele é praticado, tem música, né? Foi proibido, então, porque era visto como uma coisa de preconceito, né? Então, pessoal, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham entendido aí sobre o skate, sobre os esportes radicais, e muito cuidado quando for praticar a bike, quando for praticar skate, né, porque são algum esporte que tem que ter o cuidado aí e a segurança para ser bem desenvolvido. Abraço a todos, fiquem com Deus, acreditem no poder da educação. Em breve, muito em breve, estaremos juntos, porque se nós não estivermos juntos presencialmente, vamos estar juntos online ou à distância, beleza? Abraço a todos e uma ótima semana para vocês aí, beleza? Fique com Deus, tchau.